Homem esfaqueia mulher na saída do metrô da 102 Sul em tentativa de assalto. Vitória Mello. O criminoso tentou roubar o celular da mulher. A vítima se assustou com a abordagem e correu. Ela foi atingida nas costas. Por sorte, teve apenas ferimentos leves. O criminoso foi preso pouco tempo depois e a suspeita é que ele seja o responsável por diversos roubos na região da Asa Sul. Felipe, daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes desse caso. Muito obrigado. Já falaremos sobre esse caso. Uma mulher foi presa depois de incendiar a própria casa com o marido e os filhos dentro. Maicon Leão. Malta, de acordo com o companheiro, essa mulher faz uso de medicamentos diários, mas acabou bebendo e teve um surto. A casa foi justamente aquela dali. Quando os policiais chegaram para conversar com ela no meio desse surto, a mulher colocou fogo na cortina, no colchão, as chamas rapidamente se alastraram e por pouco eles não morreram queimados lá dentro. Eu trago daqui a pouco os detalhes dessa história. Combinado, Maicon, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, o nosso jornal já está no ar. E nós vamos começar a edição de hoje já acionando o Maicon Leão neste assunto do qual ele tratava. Uma mulher foi presa depois de incendiar a própria casa com os maridos e os filhos dela lá dentro. Maicon Leão está a postos e traz as informações pra gente. Maicon, boa tarde para você. Qual foi então o motivo da mulher ter tomado uma atitude como essa e ter provocado uma consequência tão desastrosa? Foi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Para começar, é importante a gente trazer essa informação que a gente deu agora no iniciozinho do jornal, de que essa mulher, ela faz um uso de medicamentos diários e que a orientação médica é que, em hipótese alguma, ela fizesse o uso de bebida alcoólica. Mas que nesse dia, Malta, ela teria bebido bastante e por isso estava em surto. A suspeita inicial é que eles já estariam passando por alguns problemas no relacionamento, tanto que o marido apresentava vários sinais de machucados, de brigas que eles tiveram e, segundo os vizinhos, essas discussões eram frequentes, que inclusive algumas vezes ela tentou sair de casa para ir para casa de alguns parentes, mas que justamente por conta desses surtos que ela tinha, alguns parentes nem deixavam ela entrar em casa. E aí nesse dia, o que aconteceu? Ela teria feito o uso de bebida alcoólica, ficado bem embriagada, transtornada e se trancou em casa junto com o marido e com os filhos. Os vizinhos, percebendo o que estava acontecendo ali na casa, o que eles fizeram, Malta? Foram até o 8º Batalhão, que fica a uma quadra daqui atrás, para pedir ajuda. E aí a equipe tática veio até a casa para tentar conversar, porque a informação inicial parecia para os vizinhos de fora que essa mulher estava tentando o suicídio. E aí os militares vieram treinados para tentar conversar, contornar a situação com essa mulher. E quando eles chegaram na casa, Malta, eles já se depararam com bloqueio. Ela tinha feito ali uma barricada, utilizando móveis, essas coisas. E no meio dessa negociação ali com os policiais, eles tentando convencer ela a sair, já que estava tudo fechado, e ela impedia a entrada desses policiais, no meio dessa conversa, ela pegou um isqueiro e rapidamente ateou fogo na cortina e no colchão que estava ali. Nesse momento, com fogo e tudo, os policiais entraram para socorrer a mulher e também as outras pessoas que estavam lá dentro. Mas rapidamente o fogo se alastrou e aí são essas imagens que nós estamos vendo. Consumiu praticamente a casa. A gente vê ali a chama saindo pela janela, Malta. Lá dentro virou um verdadeiro forno. Se esses policiais não avançam ali no momento em que essa mulher coloca fogo na cortina e no colchão, a gente estaria falando agora aqui de uma tragédia. Mas quem vai trazer pra gente os detalhes de como foi esse resgate, esse socorro, é o Tenente Wesley da Polícia Militar, que acompanhou essa situação. Traz pra gente agora. Tenente, quando os policiais chegaram aqui, ela não deu nem oportunidade para entrar na casa, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Primeiramente, populares vieram até o 8º Batalhão informar da situação de uma mulher em surto psicótico aqui no local, na QNP-30 aqui do PSUR, nas proximidades do 8º Batalhão. Rapidamente, o Grupo Tático Operacional da unidade deslocou até o local e percebeu essa mulher agredindo seu esposo. E no momento que notou a presença policial, o surto mais ainda se intensificou. Foi no momento que ela tacou fogo na cortina e no colchão e rapidamente o fogo tomou conta da residência. Naquele momento ali, mesmo com fogo, os policiais tiveram que entrar, Tênis. Na atitude rápida aí dos nossos policiais aí do 8º Batalhão, eles rapidamente retiraram essas barricadas e retiraram a esposa e ela de dentro da residência, evitando justamente assim um mal maior.
A gente percebe, inclusive, nas imagens, que tem um dos policiais saindo com ela de dentro da casa, que ela estava a todo momento muito agitada e foi preciso colocar dentro da ambulância até para esperar a chegada do corpo de bombeiros. Positivo, ela estava totalmente transtornada, não estava no seu estado normal, justamente porque ela fazia uso de medicamentos e com o uso da bebida alcoólica, isso aí se transformou, o surto psicótico dela ficou maior. Então aí diante desses fatos foi necessário conter ela, justamente aí para ela não agredir a guarnição e também pela própria segurança dela. Posteriormente aí foi acionado o CBMDF para conter as chamas e fazer o primeiro atendimento médico para ela também. Até enquanto a casa pegava fogo, ela não queria sair lá de dentro, né? Não queria. A princípio era justamente a gente foi acionado por causa de suicídio, mas foi verificado aqui outra situação, né? Que ela estava agredindo o esposo, totalmente transtornada aqui na residência. Mas graças a Deus aí com a atitude dos policiais do 8º Batalhão foi contida e resolvida a situação no local. Tenente, foram os próprios vizinhos que acionaram a polícia militar indo lá até o 8º Batalhão e esses vizinhos inclusive disseram que essa não teria sido a primeira vez que essa mulher teve um surto como esse, não a ponto de colocar fogo na casa, mas esses surtos eram recorrentes. Positivo. Alguns parentes que estavam aqui no local dela informaram que ela já entrava em outras residências dos próprios parentes e quebrava tudo que estava na casa. Então, imediatamente eles trancavam a casa para evitar que ela entrasse na residência e fizesse esses fatos. Mas graças a Deus aí tudo bem, foi tudo resolvido aqui no local. Pois é, malta, graças à rápida ação aí dos policiais que conseguiram entrar e socorrer essa mulher que estava fora de si, também o marido e os filhos, o marido inclusive com algumas lesões no corpo, já aparentemente desse surto, ela teria agredido ele. A casa, malta, é alugada, então imagina o prejuízo. Até por isso, né, tenente, ela foi autuada também pelo dano, pelo que mais? Isso, ela foi autuada aí por dano, lesão corporal, porque o marido dela estava com muitas lesões aparentes, e o incêndio em residência. Aí foi deslocada a 15ª DP e está à disposição da justiça aí para responder pelos seus atos. Tenente, obrigado pela sua participação aqui no SBT Brasília. Pois é, malta, agora imagina, principalmente quando a gente vê essas imagens, o desespero das pessoas que moram aqui perto. A gente percebe ali, ó, um barracão, tem só uma saída ali para frente, o fogo começou a sair por ele mesmo, virou um verdadeiro maçarico quando a gente percebe, inclusive aquela imagem que mostra da janela, o fogo passando ali pro lado de fora, tem uma loja bem ao lado. Imagina o desespero dessas pessoas para esse fogo não se alastrar para os outros lugares. Algumas casas ficam ali ao lado, inclusive tiveram alguns prejuízos. Felizmente o fogo não chegou a se alastrar para danificar gravemente outras residências, mas chegou a danificar algumas outras. Imagina a situação, o desespero dessas pessoas ali, porque a partir do momento em que essa mulher acende ali o isqueiro e coloca fogo na cortina e no colchão, que são dois produtos altamente inflamáveis, ali por mais que os policiais tentassem fazer qualquer coisa, a prioridade era justamente tirar essas pessoas lá de dentro. Primeiro a mulher, o marido e os filhos, para depois tentar apagar o fogo. Mas como a gente está falando de um colchão, de uma cortina, são produtos altamente combustíveis. Quando eles terminaram de tirar as pessoas lá de dentro, malta, já não dava para fazer mais nada. O fogo já estava por praticamente toda a casa, tanto que quando a gente repara na imagem, quando eles estão contendo essa mulher aqui do lado de fora, as chamas no interior da residência já estão altíssimas, ou seja, o que deu para fazer mesmo foi simplesmente ficar aqui do lado de fora, esperando o corpo de bombeiros para tentar minimizar o prejuízo, que agora vai ficar também para o dono da casa, já que o imóvel era alugado, malta. Meu Deus, Quer dizer, todo mundo sofre as consequências dessa combinação de remédio controlado com bebida alcoólica, numa senhora que já sofria de certos transtornos mentais. Dá pra gente imaginar, sim, Maicon, pelas imagens que você trouxe, o desespero, inclusive, dos vizinhos, né, pelo medo de que as chamas se alastrassem e as pessoas também perdessem algum bem material ou colocassem a própria vida em risco. Muito obrigado, Maicon, pelas informações. Esse relato do Maicon, com a ajuda do tenente da Polícia Militar, reforça a necessidade da gente dizer: remédio controlado para tratar problema psiquiátrico não pode ser utilizado junto de bebida alcoólica. Parece uma precaução boba, mas uma cerveja não vai provocar nada. Talvez não provoque, mas quem é que controla o vício a partir da primeira cerveja, da segunda, especialmente se você já toma remédio psiquiátrico? O caso dessa senhora mostra. Remédio com bebida à beça, terminou com a casa dela incendiada, quase que com a família morta. Agora são 11h49, a gente segue falando que a Polícia Civil prendeu um casal e encontrou um laboratório que era utilizado para manipular vários tipos de drogas. A gente vai ao vivo com a repórter Vitória Mello, que tem os detalhes desse caso para a gente. Vicky, boa tarde. Essa droga era trazida de outro estado para o Distrito Federal e manipulada aqui? Como funcionava?
Isso mesmo, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O grupo trazia a cocaína do Triângulo Mineiro e misturava essa droga com outras substâncias químicas para aumentar o volume do entorpecente, viu? Só para ter ideia, essa mistura era feita com soda cáustica, éter e até, olha só, solução de bateria automotiva. Imagina só o risco, né? Esse laboratório ficava no Novo Gama, em Goiás, e essa droga era distribuída em vários estados e aqui também no Distrito Federal. No momento das buscas, um casal estava nesse laboratório e foi preso em flagrante. O local, no local parecia até cena de filme, viu? A Polícia Civil apreendeu prensa industrial, estufa, máscara respiratória, para evitar a contaminação por produtos químicos, solventes, embalagens, além de 10 quilos de cocaína. Esses detidos, esse casal que foi detido, vai responder por tráfico de drogas interestadual. Felipe. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. Realmente uma combinação perigosíssima para o corpo humano, né? A droga no estado puro já causa efeitos devastadores. Agora imagina esse dependente químico que se vê depois utilizando também, colocando para dentro do corpo substância química que vem de uma bateria. Veneno puro, quer dizer, a pessoa vai se tornar dependente química e vai ficar intoxicada, doente de duas formas, sem falar que fica também doente psiquiatricamente, mentalmente, porque passa a não mais ter condições de decidir pela própria vida a partir do momento em que o corpo de um dependente químico só vive para buscar mais droga, mais droga, mais droga. Foi preso o sargento da Polícia Militar que integrava um grupo criminoso envolvido com vários crimes em Sobradinho 2. O policial militar foi levado à 35ª Delegacia de Polícia em Sobradinho 2 pela própria Corregedoria da PM e um advogado. O sargento está envolvido com jogos de azar, extorsão, ameaça e tentativa de homicídio. O último crime foi na terça-feira. Enquanto recolhiam valores do esquema de jogos de azar pela cidade, o dono de um comércio não tinha o dinheiro para passar no momento. Por isso, o sargento fez ameaças e atirou em direção à vítima, mas atingiu um freezer. Além dele, outros militares também são suspeitos de lucrar com o esquema de jogos de azar. O grupo vai responder por organização criminosa, tentativa de homicídio e jogos de azar. E dentro da corporação precisa ter uma punição exemplar. É esperado de todos o cumprimento da lei aqui no nosso país. Ninguém pode fugir do cumprimento da regra. Agora, há pessoas em cargos específicos que têm responsabilidade dobrada. Um policial militar, quando veste a farda da PM, que é uma corporação admirada pelos brasilienses, assume também um duplo compromisso de manter a linha e de agir de forma correta, porque a nós, cidadãos, é dado o direito e o dever de olhar para um policial militar e respeitá-lo, entender que quando ele chega é para resolver a situação, para ajudar. Aí vem um desse e se mancomuna com o crime, mancha a imagem de uma corporação que tem que ser admirada, respeitada. E por causa dele, um mau exemplo começa a levantar a desconfiança das pessoas, que a punição seja muito rigorosa. A polícia prendeu o homem que esfaqueou outro flanelinha em frente ao estacionamento de um supermercado na Asa Sul. Meu Deus, a gente mostrou as imagens aqui para vocês na quarta-feira da semana passada e vocês viram que ele já tinha 2 mandados de prisão em aberto. Olha isso, à luz do dia, como se a vida do outro não importasse, ele saca uma faca, a coloca em punho e vai desferindo vários golpes. Esta cena terminou com o outro flanelinha morto na frente das pessoas, dos clientes que estavam no estacionamento. Uma coisa absurda e horrorosa. O agressor de 39 anos foi preso hoje de manhã em Águas Lindas de Goiás. Ele estava foragido da cadeia desde o último saidão e estava escondido na casa de parentes. Cumpria pena por 2 roubos. O agressor contou à polícia que esfaqueou o outro flanelinha por disputa de ponto e que a briga já teria começado desde cedo. Vocês lembram da onça que a gente mostrou na semana passada? Aquela que ficou presa numa armadilha, numa fazenda lá em Planaltina e a Polícia Militar Ambiental foi acionada? Muito bem, depois de vários exames que foram feitos no animal, foi constatado que ela estava bem de saúde e por isso ela foi solta na natureza. Foi preciso uma operação conjunta da Polícia Ambiental, IBAMA e IBRAM para garantir que a onça parda voltasse à natureza. É que ela estava brava. Pelo barulho dá para ver que ela está bem de saúde.
É uma fêmea adulta que foi capturada numa fazenda em Planaltina. Ela tinha invadido um curral e abatido um cordeiro. Agora, enfim, foi solta na região da estação Águas Emendadas, em Planaltina. Em Águas Lindas de Goiás, um homem foi assassinado numa feira movimentada da cidade. A polícia acredita num possível acerto de contas. O crime foi em plena luz do dia e na frente de dezenas de pessoas nesta feira coberta em Águas Lindas de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal. O Wellington Henrique Almeida Freitas, de 22 anos, foi executado e outras 2 pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para o hospital. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi um acerto de contas. O Wellington estaria devendo para um traficante da região que veio até a feira para receber. Só que o Wellington não gostou de ser cobrado. Mostrou que estava com uma arma na cintura e teria dado um soco no criminoso que saiu correndo. Minutos depois, voltou armado e dessa vez já chegou atirando. Neste vídeo, gravado logo depois dos tiros, é possível ver este homem de vermelho abaixando próximo ao corpo e pegando uma arma. Ele é um menor de 17 anos, mas conhecido pela polícia por vários atos infracionais. A imagem mostra logo depois ele com a pistola na cintura e ordenando que a gravação fosse interrompida. Depois do vídeo ser finalizado, ele sai à procura do assassino do amigo, mas sem sucesso. Logo é abordado pela PM e apreendido com arma de fogo e também com uma carteira que teria sido furtada na feira momentos antes do crime. O autor dos disparos já foi identificado, mas segue foragido. 2 carros se envolveram em um acidente na BR-251, perto de São Sebastião. Uma mulher precisou ser encaminhada ao hospital de base com suspeita de traumatismo craniano. A cruz na estrada já indica que o trecho da rodovia DF-251 é perigoso. E neste domingo, outra vez, ele foi palco de mais um acidente grave envolvendo 2 carros. No HB20 cinza estavam 2 mulheres, uma de 52 e outra de 32 anos, além de uma criança de 1 ano e 7 meses. A condutora do veículo, HB20, ela teve fratura de membro superior esquerdo, ela estava confusa e desorientada no momento. Houve grande destruição do lado dessa condutora, ela recebeu um impacto muito forte, o que causou essa desorientação. Ambas foram atendidas, somente a mãe foi transportada para o hospital de base. O tráfego na rodovia ficou bloqueado nos 2 sentidos por cerca de 1 hora. No carro branco estava um casal, que também teve ferimentos leves. No veículo, o impacto foi na frente, amassando o capô. Já a lateral da HB20 ficou completamente destruída pelo impacto e também pelo corte feito pelo Corpo de Bombeiros para socorrer a motorista que estava presa às ferragens. Essa aqui era a porta, justamente do motorista. Ficou completamente contorcida pelo impacto. A dinâmica do acidente que aconteceu nesse ponto aqui da rodovia, somente a perícia da Polícia Rodoviária Federal vai poder esclarecer como tudo aconteceu. A rodovia 251 é uma rodovia que acontecem alguns acidentes, está a cargo aqui da Polícia Rodoviária Federal. Eles vão estar fazendo a perícia aqui e verificando o que aconteceu realmente, a circunstância que esse acidente ocorreu. Olha, ainda sobre o trânsito, 2 carros bateram de frente num acidente hoje na DF-250, próximo do cartódromo no Paranoá. Um dos motoristas é menor de idade, ou seja, nem motorista deveria ser, né? 5 pessoas ficaram feridas. Todos os ocupantes dos 2 veículos, graças a Deus, tiveram só ferimentos leves e precisaram de socorro do Corpo de Bombeiros, mas sem maior gravidade. No carro vermelho que você está vendo aí na tela, havia 2 mulheres, uma de 39 e outra de 40 anos de idade. No carro cinza, havia 3 homens. O motorista, como eu disse há pouco, é um menor de 17 anos de idade. A pista ficou completamente fechada durante o socorro e depois foi liberada uma faixa para o trânsito com revezamento de sentido. No fim da manhã, o trânsito já voltou ao normal. Apesar de não haver nenhum quadro grave, eles foram encaminhados ao Hospital Regional do Paranoá para a avaliação médica. Apenas um dos passageiros do carro cinza não quis ser levado ao hospital. Falta também descobrir, eu tenho certeza que a polícia já deve estar nessa investigação, quem é que franqueou, autorizou o menino de 17 anos de idade a pegar o carro e sair por aí andando. Se foram os pais, eles podem ser responsabilizados, porque é crime de trânsito você pegar a chave de um carro e entregar para um menor que não tem habilitação. E pode ser considerada negligência se você permite e vê aquela situação do rapaz pegando
a chave do carro e saindo. Provoca acidente, coloca a vida das pessoas em risco. A Polícia Militar encontrou uma chácara no sol nascente, onde aconteciam rinhas de galo. No local também foram apreendidas várias armas de fogo. E a gente fala ao vivo com a repórter Kátia Gomes, que traz os detalhes pra gente. Kátia, boa tarde para você. Quantos animais foram encontrados por lá? Oi, Malta, foram encontrados cerca de 45 galos mutilados. A Polícia Militar Ambiental recebeu a informação ontem à noite de que estava tendo uma rinha de galos na chácara 141 do Sol Nascente. Eles foram até o local verificar essa situação, essa denúncia, e lá conseguiram localizar todos esses galos que estavam ali bastante machucados e mutilados, o que realmente comprova que ali estava tendo sim uma rinha de galos. Só que além dos animais mutilados, a polícia também encontrou uma pistola, espingarda e várias munições. A polícia também encontrou vestígios de caça de animal silvestre. O proprietário dessa residência, ele foi encaminhado para a delegacia e também autuado. Lembrando que essa prática de rinha de galos é proibida por lei, é considerado crime ambiental e aí também a pessoa pode pegar inclusive uma pena de 2 a 5 anos de prisão e também pagamento de multa. Volto com você, Malta. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Continua internado no Hospital Universitário de Brasília o homem que foi baleado por policiais depois de um surto psiquiátrico. A polícia diz que teve que atirar, porque o rapaz teria partido para cima de um dos PMs com uma faca. Já a família alega que os disparos não eram necessários. Vamos entender o que aconteceu. Foram momentos de aflição. Um homem surto psicótico que ameaçava pessoas na região da quadra 305 em Itapuã acabou sendo baleado pela polícia militar. Antes da PM chegar, os bombeiros já tinham sido chamados pela família do homem. A ideia era acalmá-lo. O homem estava agressivo e com uma faca. De acordo com uma nota da Polícia Militar, houve uma tentativa de negociação e quando os PMs invadiram a casa, foram atacados pelo homem, que teria tentado atingir o pescoço de um dos policiais com a faca. Por isso os disparos. Mas a versão da família é diferente. Diz que a PM atirou sem necessidade. Atingiram o rapaz em vários pontos. Essa mulher, que é parente do homem, não quis se identificar por medo de represária. Ele já entrou atirando, não tem legítima defesa, não aconteceu nada, não deu tempo nem de fazer nada. E já foi os tiros, quando eu ouvi os tiros eu já corri pra cima gritando pra eles não fazerem isso. E atirou, pegou vários tiros nele, inclusive um dedo dele ficou lá pregado na parede. Foi uma coisa horrível, perdeu um rim, foi outros tiros que eu não sei dizer onde foi direito. A família recebe orientação de um advogado, amigo da família. O procedimento é realmente responsabilizar aquele que efetuou os disparos, saber se o procedimento foi um procedimento correto ou se não, mas nós vamos aí acionar a corregedoria, vamos ter acesso ao processo para poder dar uma declaração com mais certeza, né? Gilvan Silva, de 38 anos, levou 4 tiros da polícia militar. Ele foi levado para o Hospital Regional do Paranoá e foi transferido aqui, para o Hospital Universitário de Brasília. Um dos disparos acabou atingindo o rim dele. Os laudos médicos apontam que o homem tinha quadros de surtos psicóticos. Revolta injustiçada, assim, que não precisava ter agido dessa forma, eu acho que tinha que ter agido de uma outra maneira, coisa que não era para ser assim. A gente só precisava de uma ajuda para conter ele. E esses policiais que atiraram nele sejam punidos e que nunca faça mais isso com outras pessoas, né? É preciso investigar com bastante cuidado, porque naquele momento ali existe a disputa entre 2 direitos que são garantidos para todos nós. O primeiro e mais importante é o direito à vida. Mas até o direito à vida é questionado no momento em que você coloca a vida de outra pessoa em risco. O que eu estou querendo dizer? Que a todo mundo é garantido o direito de ser tratado de forma proporcional, ainda que esteja numa situação de conflito. Mas se eu pego uma faca na mão e parto para cima de alguém, eu tenho a possibilidade real de matar aquela pessoa imediatamente. Basta um golpe de faca num lugar do corpo e você tira a vida daquela pessoa. Um policial que está no mesmo ambiente, se depara com essa situação, também tem o dever de proteger a pessoa que alguém está querendo atacar, em legítima defesa dela. Obviamente, essa decisão é tomada em segundos, é por isso que a gente precisa de uma polícia muito bem treinada. Mas essa decisão
se tomada diante do perigo real de que uma pessoa mate outra, ela é tomada de forma correta. Como é que a gente descobre se os tiros foram efetuados de forma proporcional ou se a família poderia, como relatou a familiar há pouco, só precisava de ajuda para contê-lo? Analisando câmera de segurança, ouvindo testemunhas. Semana passada nós mostramos um caso no hospital de base em que uma mulher em situação de rua, também com uma faca na mão, partiu para cima de um médico. E um policial civil que estava na sala de espera viu a situação e atirou contra aquela mulher. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa pediu investigação. Ninguém é contra a investigação. Vamos ver a câmera de segurança. Se o policial tiver visto uma situação real de perigo, ele não tem outra alternativa a não ser cessar a agressão que está prestes a acontecer ou já acontecendo. Para todos os casos, para descobrir se há excesso ou não, qual que é a solução? Transparência, informação, circuito de segurança, testemunha, investigação adequada. Mas, enfim, precisamos entender que a ninguém é dado o direito de permanecer vivo se por acaso você estiver prestes a tirar a vida da outra pessoa. Nesse momento, poderá haver alguém, ou quem você está atacando, ou alguém perto, que poderá tomar a decisão de imobilizar você, de cessar a sua agressão para preservar a vida da outra pessoa. Continuando, mais de 150 mil negócios do setor de alimentação foram abertos esse ano no país. E esse número supera as expectativas. O desafio agora, depois que a pessoa abre o negócio, coloca uma banquinha de pastel, ou uma loja de sanduíches, ou então um food truck, qual que é o desafio depois de abrir o negócio, de colocar a operação para funcionar? É manter o estabelecimento aberto. O carro-chefe da casa é a costela. Nota 10. Nota 10, muito bom. O restaurante funciona há 5 meses. Fabiola, a dona, decidiu entrar para o ramo de alimentos depois de ser dispensada do banco onde trabalhava. Era o nosso sonho e a gente apostou muito nesse ramo. Tem dias que é um pouco parado, tem dias que é bom, é uma caixinha de surpresa, né? De acordo com o levantamento da Serasa Experian, de janeiro a junho deste ano, foram abertos no Brasil mais de 150 mil novos negócios no setor de alimentos, ou 1.200 por dia. São bares, restaurantes, lanchonetes e food trucks. Os números chamam a atenção dos pesquisadores. Afinal, manter um estabelecimento como esse funcionando, sem dúvida, é um grande desafio, principalmente para patrões de primeira viagem. O fenômeno já chamado de empreendedorismo por necessidade. Esse empreendedorismo, principalmente nessa faixa de renda, né? Nós estamos falando de pequenos negócios, é porque as pessoas ainda não estão com dificuldade de encontrar vaga no mercado formal de trabalho. Apesar do recuo do desemprego, nós estamos ainda com 9% de desemprego. O ranking da Serasa mostra também a expansão de lojas nos setores de reparação e manutenção, higiene e beleza e confecções. O economista alerta que o fechamento de empresas pode ser tão rápido quanto a abertura. Até que a gente tem hoje no Brasil 6,2 milhões de empresas inadimplentes. Fabiola não quer fazer parte desta lista. Ela já fala em abrir novas unidades. Eu espero que a gente já esteja com mais lojas abertas e o Outback crescendo cada vez mais. A gente torce também pelo seu sucesso, viu? Tomara. Com os altos valores da tarifa de energia elétrica, os brasileiros estão buscando uma solução que é tendência no planeta inteiro e que nós aqui no Brasil podemos explorar porque temos de sobra, né? Energia solar. As placas que captam a energia do sol podem ser parceladas em até 120 vezes, ou seja, 10 anos. E essa condição de pagamento tem atraído famílias, até mesmo aquelas que têm orçamento mais baixo. O Pedro é dono de uma sorveteria em Caieiras, na Grande São Paulo. Por causa dos equipamentos, o consumo de energia elétrica é alto. A conta já chegou a R$1.000. Foi aí que veio a ideia de mudar para a energia solar. Eu investi R$40 mil, são 40 parcelas de energia e posteriormente isso o equipamento é meu. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Brasil tem hoje mais de 1.200.000 lares com energia solar. O número representa apenas 1% das residências do país. Apesar disso, o mercado já movimenta quase 20 bilhões de reais. Países como a Austrália, por exemplo, já tem uma penetração de 30%. O espaço para crescimento ainda é tremendo,
Mal começou essa jornada no Brasil. E quem tem mais contribuído para o crescimento dos lares com energia solar hoje no Brasil são as classes C e D. Metade dos financiamentos são de clientes com renda média mensal de até R$6 mil. As empresas que fazem instalação de placas fotovoltaicas dividem o serviço em até 84 parcelas. Mas já existem linhas de crédito em bancos que aceitam parcelamento em até 120 vezes. O que as pessoas estão fazendo é o seguinte, elas estão trocando a economia por uma parcela equivalente. Então ela continua, vamos dizer, pagando a mesma coisa, só que a diferença é que a parcela tem data para acabar. Para quem investe nessa modalidade, a promessa é de que o valor pago volte logo ao bolso. Eu acredito que em 4 anos a gente já tenha recuperado o valor que a gente investiu no equipamento. Que notícia boa! A gente imaginar que a energia solar, que já foi tão cara, destinada só a quem ganhava muito dinheiro, agora tem aí como público-alvo e como consumidor famílias com renda mensal de R$6 mil por mês. Eu sei que muita gente não tem essa renda dentro de casa, R$6 mil, mas antigamente mesmo uma família que tivesse renda de R$6 mil não teria condições de bancar a instalação de placa solar dentro de casa. Se coloca na ponta do lápis, gente, a placa de energia solar pode reduzir a sua tarifa de energia elétrica para o valor mínimo. E aí você vai fazendo a conta, elas duram 25 anos. Você coloca em cima do telhado da sua casa, fica 25 anos com o sol gerando energia de graça para você e você pagando para a concessionária apenas a tarifa mínima. Em alguns casos, se você produz com a sua tarifa, com a sua placa de energia, mais do que a sua família consome, você pode direcionar o crédito para outra pessoa. Por exemplo, a sua mãe. Talvez ela seja aposentada, esteja com as contas apertadas e a tarifa de energia elétrica pesa no bolso dela. Você tem a placa de energia solar e não usa toda a energia que produz, você direciona para sua mãe e facilita a vida dela também. Esse é o futuro e a gente tem que investir mesmo e pedir política pública para que a energia solar seja uma realidade generalizada, seja qual for o orçamento, porque é o sol que vai estar produzindo energia elétrica para a gente de graça, não é? A Confederação Nacional dos Diretores Lojistas calcula que 95 mil vagas temporárias de emprego estão sendo criadas para as vendas de fim de ano. Que coisa boa! Tomara que você que precisa de emprego ou que conhece alguém que está lutando para ter um trabalho consiga uma vaga. Esse número é um pouco menor do ano passado, do que o que foi aberto no ano passado, mas claro, sempre é uma oportunidade para quem está procurando emprego. Esta rede de roupas femininas tem 10 lojas no Rio Grande do Sul. A cada fim de ano, costumava contratar cerca de 30 trabalhadores temporários. Agora vão ser 15. Antes da pandemia, a gente contratava muito mais temporários, né? Após a pandemia, a gente está tendo um pouco mais de cautela para a contratação. As vagas na loja da Alessandra estão entre as 95 mil temporárias que devem ser abertas em todo o país. Pode parecer muito, mas são 10 mil a menos do que em 2021. A explicação é que os empresários não acreditam num aumento tão grande nas vendas deste fim de ano para justificar a contratação de mais gente. Com o custo de vida em alta, a renda das famílias está mais comprometida com itens básicos e assim sobra menos dinheiro para aquele presentinho. A coordenadora financeira da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, Merula Borges, acrescenta que a queda na inflação foi focada no preço da gasolina, o que não faz tanta diferença para a maioria das pessoas. Alimentos continuam subindo e ocupando mais espaço no orçamento das famílias. E aí deixa o consumidor menos propenso para o consumo e acaba afetando também até nessas vagas de contratação do fim do ano agora, que tem um número bem menor do que o ano passado. As oportunidades estão mais difíceis, mas ainda é possível ter a mesma sorte que a Dandara. Ela começou a trabalhar como temporária há 4 anos e foi contratada depois de 3 meses. No final de dezembro eu fui efetivada, foi onde eu passei no caso, e estou até agora, graças a Deus, na loja, que sou apaixonada a trabalhar aqui, né? Essa pizzaria temática de Gramado, na Serra Gaúcha, aposta no aumento de movimento e fez um treinamento especial com candidatos a 15 vagas para o Natal. É a melhor época, na verdade, aqui em Gramado, né? Então a busca é essa, pela uma oportunidade nova, né? Beatriz que o diga, ela foi efetivada na seleção de inverno. Eu imaginava que não ia ser chamada pelo fato de eu não ter experiência nenhuma. E eu tô aqui até hoje, 5 meses. Coisa boa. Boa sorte, viu, amiga? Ó, minha gente, nesse período de eleições, nós temos percebido que todo mundo tem ficado mais nervoso, né?
até discutindo com a família, com os amigos, por causa de algum candidato favorito. E a gente já mostrou aqui até alguns casos de violência extrema por causa das eleições, o que é definitivamente um absurdo. Mas agora você vai ficar ainda mais impressionado. Um levantamento feito por cientistas de Harvard mostrou que essa tensão por conta das diferenças políticas pode causar um aumento no número de internações por doenças do coração. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o médico neurocirurgião, Dr. Vitor Hugo Espíndola. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação. Quer dizer, a gente está falando aqui de um nível de tensão e nervosismo, as pessoas estão perdendo a calma ao ponto até de colocarem a própria vida em risco e ter um infarto, um AVC. Quer dizer, o negócio é sério mesmo, né? Obrigado pela presença. Boa tarde, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade, mas é verdade, isso é uma preocupação a mais que a gente tem que ter agora no período das eleições. A gente viu que esse estudo mostrou que quando a gente está mais estressado, mais ansioso, a gente teve um aumento de até 17% de internação nas doenças cardiovasculares, ou seja, maior incidência de infarto, AVC, que hoje são as doenças que mais matam em todo o mundo e também aqui no Brasil. Então é realmente uma preocupação a mais, é um caso de saúde pública. Que esse nível de discussão pode elevar, se o senhor puder explicar para nós, é o que? É um aumento da adrenalina, é um aumento do estresse? Por que essa relação de causa e efeito entre uma discussão mais exacerbada e um ataque do coração ou um AVC? Exatamente, Felipe. Quando a gente está mais estressado, mais nervoso, a gente produz algumas substâncias, dentre elas a adrenalina, a noradrenalina, que vai aumentar a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial e ela também leva a uma vasoconstrição arterial, ou seja, a artéria ela vai diminuir de tamanho por efeito dessas substâncias. Tudo isso em conjunto, principalmente se o paciente tiver alguma predisposição, seja uma placa de gordura, seja um aneurisma cerebral, a associação desses fatores pode levar à ocorrência tanto de AVC isquêmico, de infarto ou até mesmo de ruptura de aneurismas. Vocês imaginam, por exemplo, o paciente tem uma placa de gordura numa artéria. A partir do momento que a gente fica mais ansioso, produz essa substância e essa artéria diminui de tamanho, aquela placa de gordura que ele pode ter previamente pode obstruir e entupir essa artéria, levando à interrupção do fluxo sanguíneo. Se for uma artéria do coração, o paciente vai ter um infarto e se for uma artéria do cérebro, o paciente vai ter um AVC. Aquele tecido, seja cardíaco ou cerebral, que não vai receber o sangue que vem daquela artéria que está obstruída, vai sofrer uma lesão e vai infartar, entendeu? Pacientes... Não, pode continuar, doutor. Uma outra situação, por exemplo, pacientes que têm aneurismas cerebrais, que é uma dilatação que forma na parede da artéria. Quando a gente está nesse estado mais ansioso, mais nervoso, produz essas substâncias, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, faz um pico hipertensivo, esse aneurisma pode romper, estourar e fazer um AVC hemorrágico, que é uma condição extremamente grave. Eu queria reforçar aqui para o nosso telespectador que a gente está mencionando um estudo que foi realizado na Universidade de Harvard, certamente uma das mais respeitadas do planeta, então uma investigação séria que chegou à conclusão que as pessoas estão correndo risco de vida, porque estão ficando muito malucas durante a eleição e perdendo o controle até das próprias emoções. Eu costumo dizer aqui, doutor, e acho que o senhor pode até complementar, que manter a calma diante de discussões sobre as quais a gente tem discordância, divergência, questões polêmicas, mais do que um dom, é um treino. Então a gente precisa realmente colocar na cabeça a consciência de que, bom, a hora que você entra num papo, num assunto e começa a ouvir coisas que você sabe que você discorda frontalmente, você precisa até aprender a manter a calma, senão você não tem nem controle para conversar com o outro que pensa diferente de você e quem sabe até mudar a opinião da outra pessoa e pior ainda, coloca a sua saúde imediatamente em risco, não é? Exatamente. Além de você descontrolado, você não vai conseguir argumentar para você convencer outra pessoa, até mesmo a pessoa ela não está ali para ser convencida, você vai gastar toda a sua energia e colocar a sua saúde em risco a partir do momento que você libera essas substâncias e está aí provado que tem um aumento de até 17% nos casos de AVC e infarto, falando mais uma vez que hoje são as doenças que mais matam no mundo, inclusive no Brasil. Muito obrigado pela sua presença, fique então o nosso conselho, o nosso apelo para todo mundo que nos acompanha, independentemente da sua escolha política. Seja quem ganhar
ganhar as eleições, eu não quero saber qual é o seu candidato. O que eu quero te dizer é que o Brasil precisa de você vivo depois das eleições, precisa de você presente dentro da sua casa como um bom pai e uma boa mãe, precisa da sua família unida, independentemente do resultado das eleições. Então, cuide bastante para que as suas escolhas sejam depositadas na urna, para que você possa, com calma e sabedoria, é o seu direito, tentar convencer uma outra pessoa a votar no seu candidato, mas não perdendo de foco que depois das eleições tem uma vida para você viver ao lado de quem você ama e de que depende de você dentro de casa. Obrigado, doutor, pela presença. Até a próxima. Obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu. Ainda sobre saúde, o Conselho Federal de Medicina atualizou as regras para a reprodução assistida. Uma das principais mudanças foi que, a partir de agora, a mulher que decide ser barriga de aluguel não precisa ser parente da mãe da criança. A repórter Paola Cuenca preparou uma reportagem para a gente entender melhor como é que fica. Luciana é mãe das gêmeas Isabela e Gabriela, de 4 anos de idade. A gestação, registrada com muitos sorrisos, foi fruto de bastante esforço. Foram 3 anos de fertilização in vitro. A gente abala psicológico, emocional e financeiro. A gente acaba tendo desgastes no relacionamento também. A gente acaba se afastando de amigos, né? Porque a gente não quer mais que ninguém fique te apontando, te cobrando, te culpando. O Conselho Federal de Medicina atualizou as normas da reprodução assistida no país, o que inclui a fertilização in vitro e outros procedimentos. Um dos principais pontos é a retirada do limite de 8 embriões a serem gerados em laboratório. Quando você limita o número de embriões e você não tem o sucesso, você tem que fazer tudo de novo, né? Sai mais procedimento mais caro, a mulher tem que se submeter de novo a um procedimento invasivo. Então, não tenho dúvida que isto vai favorecer a todas as pessoas, as mulheres brasileiras que procuram essa técnica. A resolução também deixa claro que é preciso ter mais de 18 anos para poder doar óvulos ou espermatozoides. Outro ponto destacado é a prática da barriga solidária, quando uma mulher empresta útero para a gestação, que pode ocorrer fora do círculo familiar, mas é preciso ter autorização do Conselho Regional ou Federal de Medicina. Nós não usamos mais casal homoafetivo. Todas as pessoas que procurarem essa técnica têm o direito, independente da parte sexual dela. Se existe a ciência aí e está em benefício nosso junto com a medicina, por que não usar, né? Hoje eu vivo uma vida muito feliz com as minhas filhas. Seja para sempre uma vida feliz e com suas filhas muito saudáveis. Pessoal, a gente precisa fazer um rápido intervalo, mas é rapidinho, tá? A gente volta já. No nosso jornal, a Polícia Civil apreendeu, atenção, pela primeira vez na história, êxtase líquido aqui no Distrito Federal. A gente vai falar ao vivo com a repórter Vitória Mello. Vicky, seja bem-vinda de volta ao jornal. Parece que essas drogas seriam vendidas em Águas Claras. É ali mesmo que moram os possíveis consumidores? Isso mesmo, Felipe. De acordo com a polícia, esse suspeito distribuía o êxtase líquido em casas noturnas de Águas Claras, viu? De acordo com a PCDF, né? Essa substância causa alucinações e também perda de consciência. Um efeito devastador que, se consumido em grande quantidade, pode levar até a morte. A Coordenação de Repressão às Drogas cumpriu mandado de busca e apreensão no apartamento desse suspeito, também em Águas Claras. Lá, os policiais encontraram centenas de êxtase em comprimido e também a droga no formato líquido, né? Como você disse, foi a primeira vez que ocorreu essa apreensão, a apreensão do êxtase líquido aqui no Distrito Federal. No local também foram encontradas máquinas de cartão de crédito, embalagens em frascos. Agora, esse suspeito foi autuado por tráfico de drogas qualificado, por vender essa substância em locais, em ambientes de diversão. Mais cedo eu entrei falando, né, sobre drogas que eram misturadas, a cocaína era misturadas com outras substâncias. De acordo com a Polícia Civil, esse êxtase líquido também é misturado, né? E por isso tem um efeito devastador. Então, a pessoa que decide, né, fazer o uso desse tipo de substância precisa ficar, né, muito atenta à realidade do que ela está consumindo. A droga, né, é um risco muito grande e muito sério. A gente sabe disso, né, Felipe? Eu queria até relembrar aqui, quando você, na primeira participação aqui do nosso jornal, falou sobre a apreensão de cocaína, vi que era cocaína misturada com substância de bateria de carro? Isso
Isso, além de éter, soda cáustica e também, né, substâncias que tem na bateria de veículos, né? Então imagina só o que essa pessoa, né, o consumidor, a pessoa que compra uma droga está consumindo. É uma loucura, e aí vem agora esse êxtase líquido. Eu fico impressionado com a maldade. É realmente uma pessoa, quem trabalha com o tráfico de drogas e fica descobrindo maneiras de tornar o entorpecente mais fácil de ser utilizado, mais facilmente consumido, mais atraente para um dependente químico, meu Deus do céu, que crueldade ela está praticando com a vida daquela pessoa e com a da família inteira, que acaba devastada depois que se tem que lidar com um dependente químico dentro de casa. E aí a gente deixa só mais esse recado, né? Porque fica parecendo que a pessoa vai lá e utilizar a droga, vai ter um barato e nunca mais vai ter nada. Você está colocando para dentro de você substâncias que você nem imagina. Tem gente que mistura cocaína com cimento, com bateria. Agora a gente viu aí essas situações. Então, é um negócio horrível. Diga, Vi, que você queria falar alguma coisa, né? Felipe, conversando mais cedo, né, com policiais civis, eles disseram que o risco dessa substância líquida é ainda maior porque o usuário, por ser líquida, o efeito passa mais rápido. Então, o usuário consome esse êxtase líquido, passa o efeito rapidamente e depois vai para o comprimido, vai para outras drogas e, como eu comentei, né, essa quantidade pode levar até a morte. Exatamente, termina na overdose. Porque aí, a partir do momento que a pessoa não tem nem controle daquilo que está sentindo, morre pela substância que está utilizando. Obrigado, tá, Vicky? Até daqui a pouco. Depois de prorrogar o prazo para concluir o censo 2022, o IBGE fez nesse último sábado uma campanha nacional para incentivar a população a responder a esse levantamento. Aqui em Brasília, a ação foi lá no CCBB e a reportagem é de André Anelli. Pontos de divulgação e esclarecimento sobre a importância do censo foram montados em lugares de grande fluxo de pessoas. Em São Paulo, a ação foi no Museu do Ipiranga. Este shopping em Botafogo, zona sul do Rio, também recebeu coordenadores da campanha do IBGE. Em Belém, a mobilização foi em um parque da capital paraense. No Distrito Federal, o local escolhido foi o Centro Cultural Banco do Brasil. Os recenseadores enfrentam dificuldades para realizar as entrevistas. Encontrar muitas vezes os moradores, né? Então, o que acaba fazendo com que o recenseador acabe tendo que visitar as residências em horários diferentes, né? E às vezes o morador estranha. A coleta de informações de casa em casa começou há cerca de 2 meses. Até agora, em 2% das abordagens, o morador se recusou a responder à pesquisa. Valéria é um exemplo oposto. Eu venho de uma família que tem o hábito de responder às pesquisas, que tem uma consciência social em relação a isso. Então eu sempre respondi, procuro também ensinar isso aos meus filhos. As informações colhidas pelo IBGE são essenciais para planejar as políticas públicas capazes de melhorar a vida do cidadão. Saneamento básico, nós vamos saber se existe uma região que precisa de investimento em rede geral de esgotamento exatamente a partir das perguntas que o censo está fazendo. Até o começo do mês, 104 milhões de pessoas em 36 milhões e meio de domicílios responderam, quase metade da população estimada no país. A previsão inicial era de que o censo seria concluído este mês, mas o levantamento precisou ser prorrogado até dezembro. A dificuldade para contratar recenseadores prejudica o andamento da pesquisa. Cerca de 50 mil abandonaram a atividade. Segundo o IBGE, os principais motivos para o abandono são roubos e ameaças. Outro motivo foram atrasos nos pagamentos. O IBGE admitiu o problema, mas garantiu que a situação já foi normalizada. É um momento essencial esse, o censo é de suma importância. De suma importância. Nós somos 215, milhões de brasileiros. Como é que o poder público pode descobrir as nossas necessidades de maneira melhor que não essa, perguntando para cada um de nós onde moramos, o que temos em casa, do que a gente sente falta, tem escola perto da minha casa? Não, uma creche, batalhão da Polícia Militar, é desse jeito, com dados, com inteligência. A gente está vivendo na era da inteligência, na manipulação de dados para entender o que é que pode ser feito para melhorar a vida da população. Então, receba com cortesia o recenseador, que inclusive está ganhando um dinheiro para poder fazer esse trabalho nesse momento de crise que
que a gente está vivendo, o recenseador do IBGE está até segurando as contas dentro de casa com o dinheiro que está ganhando ali. Não custa nada a gente receber com educação aquela pessoa e responder o questionário, não é? Vai ser bom para todo mundo. No ano da chegada do sinal de última geração, o 5G, um estudo mostra que mais de 35 milhões de brasileiros ainda estão excluídos da internet. São pessoas principalmente de baixa renda e justamente as que mais precisam dos serviços públicos que podem ser acessados pelo meio digital. A Lucimara veio aproveitar a internet no quiosque montado em frente a essa escola da Igreja Anglicana de São Paulo. É uma iniciativa de uma startup criada para oferecer acesso a serviços públicos para quem está fora do sistema digital ou tem em casa um sinal de baixa qualidade. Não entra nunca no sistema. Não, é uma lerdeza. Quando você tenta agendar, sai do sistema novamente. São cobrados preços simbólicos por serviços como agendamento para renovação de carteira de motorista, solicitação de bilhetes para transporte público e pedidos de aposentadoria. O pároco da igreja deu outros exemplos. Quantas pessoas não têm o seu registro de nascimento? Quantas pessoas não estão com seus documentos atrasados? Esse auxílio do governo. Eu tenho direito ao PIS. Não há como negar a economia de tempo e dinheiro proporcionada pela tecnologia. Só na esfera pública são mais de 1.000 opções de serviços de prefeituras, governos estaduais e federal. O problema é ter condições de bancar a internet, o que acaba excluindo populações de baixa renda. Não tem condições de pagar uma internet boa, né? Um plano bom. Para quem não tem internet, os gastos aumentam. Por ter que pagar a passagem de ônibus para se deslocar até um poupa-tempo, até uma unidade da prefeitura ou do governo, já não conseguem realizar esses serviços. De acordo com o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, entre os mais de 35 milhões de excluídos da internet, também estão pessoas que simplesmente evitam a tecnologia. Mais 1/3 fala que tem um problema de educação, que não se sente qualificado para usar a internet. Então é preciso reforçar a questão de educação e conscientizar a população da importância dessa inclusão digital, mas é importante não contar que os mais pobres tenham esse acesso. Falta muito pouco para o Dia das Crianças, né? Depois de amanhã. E, você que vai comprar brinquedo para o seu filho, sua filha, afilhado, neto, você precisa ficar atento. Não só ao preço, mas também à qualidade dos produtos. Tá difícil pra Mari escolher o que quer ganhar neste Dia das Crianças. Tô gostando de tudo. E aí, mas o que você vai pedir? Eu não sei, tô confusa. A Priscila preferiu deixar a filha em casa para não correr esse risco. Se deixar, leva tudo, viu? Do jeito que é, já escolhe sempre mais caro. Pesquisar faz parte da brincadeira. Um levantamento do Procon de São Paulo concluiu que os presentes estão 20% mais caros este ano em comparação com o ano passado. E tem que ficar de olho. Há uma grande diferença entre os preços. É o caso desta massinha de modelar, que custa R$ 34,90 numa loja e mais de 100 em outra. Para economizar, muita gente busca comprar os presentes em lojas populares e também no comércio informal. O problema é que muitas vezes os brinquedos custam menos porque não passam pelo processo de certificação que garante a segurança. Um barato que pode sair caro. Uma blitz do Instituto de Pesos e Medidas fez uma vistoria em 194 lojas do estado de São Paulo. Em quase 15% foram encontradas irregularidades. Os estabelecimentos podem ser multados em até R$ 1,5 milhão de reais. Nesta loja, todas as bolinhas ioiô foram apreendidas. Por conta desse elástico, pode causar algum acidente. Além disso, tem uma pequena peça. Se você apertar aqui, facilmente você consegue retirar e de repente a criança pode engolir esse apito. Os produtos têm que ter o selo do Inmetro e indicar a idade apropriada. Nélita fica sempre atenta. Vejo o selo de segurança, vejo se é seguro, porque são crianças pequenas que eu tenho em casa.
Tem que tomar cuidado, né? E ao mesmo tempo presentear o filho, se for possível. Ainda sobre o Dia das Crianças, tem bastante gente mobilizada para arrecadar e distribuir brinquedos nas instituições que abrigam meninos e meninas em situação de vulnerabilidade. O problema é que as doações estão bem devagar. Eles se reúnem para levar alegria a mais de 100 crianças. A ONG Amor a Quem faz trabalhos sociais na comunidade de Santa Luzia, na Estrutural. No que depender dos voluntários, o dia dessa garotada não passa em branco. Esse ano, no Dia das Crianças, o nosso projeto vai promover um passeio super bacana. Elas vão brincar, lá tem pedalinho, tem piscina, tem muita coisa bacana que eles vão fazer. Mas para ter brinquedo para todo mundo, a ONG precisa de doação. Você pode nos ajudar doando esses brinquedos, doando dinheiro ou da forma que você quiser participar. Projetos em todo o DF estão recebendo doações para o Dia das Crianças. Na Escola de Educação Infantil Alziro Zarur, mantida pela Legião da Boa Vontade, os presentes já começaram a chegar. São bonecas, carrinhos, brinquedos novos que vão ser embrulhados e entregues a mais de 320 crianças atendidas pela instituição. Nós atendemos 160 crianças na faixa etária de 2 a 5 anos, criança em situação de pobreza, em vulnerabilidade social, em que os pais trabalham, precisam de trabalhar, não têm onde deixar seus filhos. A instituição Aconchego na Asa Sul também pede ajuda da comunidade. O grupo capacita famílias para receber temporariamente crianças em situação de vulnerabilidade social. Hoje, 20 crianças são acolhidas. A gente aceita, sim, doação. Nós aceitamos o ano inteiro, mas no Dia das Crianças também. E nossas portas estão abertas, temos Pix, temos conta, podemos ir buscar, dependendo da localidade. Então, assim, eles ficam muito animados e ficam muito satisfeitos de ganhar presentes. Muito legal. Então, você que tem condições, talvez seu filho tenha aquele bocado de brinquedo e você tem condições de comprar um brinquedo novo para ele depois de amanhã, que tal você dizer o seguinte: filho, você vai ganhar o presente que você pediu, mas aí tem que separar algum dos seus outros brinquedos para a gente fazer uma doação. Não é sobre poder ou não poder comprar nesse caso, né? Seu filho sabe que você tem condições de comprar aquele brinquedo para ele. É sobre fazer escolhas, entender que a gente não precisa de ter 1 milhão de bens materiais na frente da gente para a gente ser feliz. Todo mundo pode ter o direito de querer um brinquedo novo, né? Qualquer criança. Mas se for possível, vamos doar aquele que a gente não está usando mais. Vai fazer a diferença tão grande na vida de uma família que precisa de brinquedo em casa, que está ali com os filhos sonhando com uma surpresa para esse Dia das Crianças. Então fica o recado, a gente ainda tem 2 dias para fazer isso. Agora falando de um assunto mais sério, por causa de um acidente com um avião de pequeno porte ontem em São Paulo, o aeroporto de Congonhas ficou fechado para pousos e decolagens por 9 horas. Em função disso, mais de 140 voos foram cancelados nesse período. O acidente não foi grave, não houve feridos, graças a Deus, mas é óbvio que a situação prejudicou a vida de muita gente, inclusive aqui em Brasília, né? Voos foram cancelados hoje, aliás. A repórter Kátia Gomes tem as informações. Kátia, o que diz a Inframérica, que é a administradora do aeroporto aqui de Brasília? Oi, Malta, ela disse exatamente isso, que por conta desse incidente, vários voos foram cancelados ou tiveram ali atrasos ontem, não só para Congonhas, mas também para outras regiões, né, do país. E esse atraso também, esse reflexo, continua ainda hoje. Eles informaram para a gente que só esta manhã de segunda-feira foram 14 voos cancelados entre partidas e chegadas de Congonhas para Brasília e também de Brasília para Congonhas. 9 voos cancelados para outros destinos, 18 voos atrasados no total e na manhã de hoje 7 voos entre partidas e chegadas também foram cancelados. Esse incidente aconteceu ontem no aeroporto de Congonhas por volta de 1h da tarde. Um avião de pequeno porte, né, um jato, ele fez o pouso lá na pista de Congonhas, só que os pneus acabaram furando. Esse avião de pequeno porte, ele chegou até o finalzinho da pista, quase caiu ali num barranco e isso acabou interditando a pista até que ele fosse retirado. Só que essa retirada demorou 9 horas. Então, por volta de 10 horas da noite, esse avião de pequeno porte que carregava
2 tripulantes com 3 passageiros, acabou sendo retirado e esse reflexo foi muito grande, não só lá em Congonhas, onde os passageiros tiveram que esperar aí durante horas e horas, mas também foi um efeito cascata em vários aeroportos do Brasil, inclusive aqui em Brasília, né? Muitas pessoas ficaram ali aguardando, né, uma resposta. Algumas companhias aéreas ofereceram hospedagem em hotéis, outras pediam que pessoas que moram lá em São Paulo, que fossem para casa até que a situação fosse resolvida. O fato é que, né, o aeroporto de Congonhas ali, que tem uma grande circulação de aviões e de passageiros, acabou prejudicando aí toda a rota do resto do país, né? Então, a situação ainda não foi normalizada, alguns voos ainda estão atrasados, inclusive passageiros conseguiram remarcar os voos para terça-feira, ou seja, né, pessoas que estavam ali aguardando ontem para pegar um voo em São Paulo, não conseguiram remarcar nem para segunda, apenas para terça-feira, acabando prejudicando muitas pessoas. E aí, a empresa administradora aqui de Brasília orienta que os passageiros que estão ainda com voos marcados para hoje, que tentem se informar antes para saber qual que é a situação do voo, se ele vai ser confirmado, se a pessoa vai conseguir voar ou se acabou tendo ali um atraso ou o voo acabou sendo desmarcado, né? Então, é importante esse recado para o passageiro que ainda vai pegar um voo daqui de Brasília ou está em Congonhas e deseja voltar para Brasília. Tente confirmar antes para saber a situação desse voo. Volto com você, Malta. Muito obrigado, Kátia. Segura só um pouquinho aí, eu queria até comentar, ontem a gente teve um evento aqui, eu tive familiares, eu tenho uma tia que tem voo hoje 7 horas da noite para Congonhas, ainda não sabe dizer porque não teve contato com as companhias aéreas, se não conseguiu falar se o voo está só atrasado ou cancelado, então a gente também faz um apelo aqui, né? É bom tentar contato com a companhia, mas é bom que a companhia responda, para que a pessoa possa saber se vai para o aeroporto ou não. Ela está indo daqui a pouquinho para tentar saber, para tentar entender o que aconteceu com o voo 7 da noite daqui de Brasília para Congonhas, mas ainda não sabe. E como a gente pode imaginar um aeroporto do tamanho e da importância do de Congonhas, quando fica 9 horas fechado, causa uma cascata de problemas em aeroportos do Brasil inteiro. Ainda mais aqui no de Brasília, que é o maior aeroporto de hub. O que é um aeroporto de hub? É aquele que é importante para que se façam conexões. A pessoa que quer ir de Brasília para Fortaleza, de São Paulo para Fortaleza, pode ser que passe por Brasília. Alguém que quer sair de Porto Alegre e ir para Salvador, é provável que o avião faça uma parada aqui em Brasília. Então, um problema no aeroporto de São Paulo, numa malha aeroviária como a nossa, vai causar efeitos cascata em muitos aeroportos e no nosso também. Enquanto você falava, Kátia, a gente via as imagens de um avião ali na pista do aeroporto de Congonhas com um certo dano no que parece no trem de pouso. Você pode só esclarecer para a gente quais foram as informações que você teve acesso? Malta, realmente foi no trem de pouso. A informação que eu tive foi que os pneus furaram, então eles ficaram ali aguardando horas e horas para saber como essa situação seria resolvida, se ia precisar levar algum equipamento, alguma ferramenta para fazer o conserto na aeronave. Então, eles ficaram ali durante 9 horas, de 1 hora da tarde, de domingo até as 10 horas da noite, até que eles conseguiram fazer a remoção desse avião de pequeno porte, né? Dentro do avião estavam 3 passageiros e 2 tripulantes. Por pouco, Malta, não foi um acidente mais grave, porque as imagens devem inclusive mostrar que esse avião, ele chegou até o final da pista ali de Congonhas, praticamente caindo em um barranco. Então, assim, foi por muito pouco que não acabou causando ali uma tragédia maior, né? Foi realmente só um impacto ali na aeronave mesmo, ali danos mesmo materiais, não teve nada muito grave, os passageiros estão bem e os tripulantes também. Então, foi apenas um problema, né, que segundo informações que nós recebemos, foi um problema no pneu. O pneu teria furado e aí acabou causando todo esse transtorno, Malta. É porque a gente olha para essa imagem, Kátia, e a gente não consegue deixar de lembrar do acidente da TAM ali no aeroporto de Congonhas, que foi em 15 anos, eu estava aqui procurando para poder dizer, faz 15 anos que isso aconteceu.
O avião que não conseguiu parar quando pousava no aeroporto de Congonhas e que bateu contra um prédio do lado de lá dessa mesma rua que você, telespectador, está vendo aí agora. O avião não conseguiu parar num dia chuvoso e provocou a morte de todo mundo que estava dentro da aeronave. Pelo que a gente traz até o momento, o problema não foi na pista do aeroporto de Congonhas, mas sim precisamente no pneu desta aeronave, o que nos dá um certo alívio, porque Congonhas é muito movimentado. Quem já viajou para São Paulo sabe que assim, de 1 em 1 minuto é avião subindo e descendo, e a gente precisa garantir a segurança desse transporte que é tão essencial, mas que desperta medo e que precisa de mais cuidados do que todos os outros, porque, né, em função até do próprio risco da aeronave. Kátia, muito obrigado pelas informações. A você que está em casa e que talvez tenha que pegar um voo ou conheça alguém que vai pegar um voo hoje, avisa que a pessoa tem que prestar atenção e ver antes se o voo não foi cancelado, que a pior coisa que tem, pior do que o voo cancelado, é você ir para o aeroporto, ficar lá sem saber o que fazer, com fome, tendo que gastar dinheiro com comida caríssima dentro do aeroporto e não sabendo o que faz, né? Kátia, obrigado, tá? Até daqui a pouquinho. Eu interrompi a Kátia para a gente poder mostrar agora uma iniciativa muito legal. Um salão da Asa Norte está oferecendo, atenção, corte de cabelo de graça para quem quiser doar as mechas de cabelo para a campanha de combate ao câncer da Abrace e do Hospital de Base. Tudo isso é feito muito bem nesse momento de outubro, né? Do Outubro Rosa, que é o mês de combate ao câncer de mama. Para falar sobre esse assunto, a gente vai acionar agora o repórter Maicon Leão, que não tem cabelo grande, então nesse momento não pode fazer uma doação, mas que pode contar pra gente quem tem cabelo longo e quer ajudar uma outra pessoa, porque essas mechas são para fazer peruca depois, né, Maicon? E preservar a autoestima da pessoa quando ela está ali no meio de um tratamento para o câncer de mama. É com você, amigo. Exatamente, Malta, é isso mesmo. A gente não tem cabelo grande para doar, mas a gente está aqui para compartilhar informação e contar para essas mulheres que esse salão fica aqui na 412 Norte, explicar direitinho como que funciona. E o mais bacana, Malta, é que começou justamente com uma cliente, ela na verdade ainda não era cliente do salão, chegou aqui querendo cortar o cabelo e doar aquelas mechas. E aí foi onde despertou no pessoal aqui do salão essa vontade e aí iniciou a campanha. Você doa o cabelo e ganha autoestima. Por que você ganha autoestima? Porque você ganha o corte de cabelo. Vamos conversar com quem tem propriedade para falar justamente dessa campanha, de como tudo começou, que é a Yoko, que vai contar pra gente. A Ana Paula chegou aqui contando desse desejo e despertou em vocês um outro desejo? Boa tarde. Boa tarde. Despertou demais. Por quê? Porque eu vi nela que, como a mãe dela estava passando por essa doença, né? Ela tinha feito uma promessa. Caso a mãe dela ficasse bem, ela doaria o cabelo. E ela é uma moça, assim, com cabelo muito comprido. Ela tendo esse gesto nobre, né? De doar os cabelos. Que geralmente a mulher com cabelo grande, né? Você sabe como é que é, né? É um ciúme no cabelo, medo. Exatamente. Aí eu falei pra ela, olha, Ana Paula, já que você vai doar o seu cabelo, nós vamos doar pra você o corte. E ela ficou super feliz. Gostou bastante, já voltou de novo pra refazer o corte, ficou super feliz. E aí vocês pensaram que além da Ana Paula, essa ação poderia se estender para outras clientes? Pensamos porque cabelo é sinal de feminilidade, né? E a pessoa quando se submete a um tratamento desses, quando perde o cabelo, além de estar triste por causa do tratamento, ainda perde os cabelos, fica mais triste ainda. Então a gente poder, pelo menos tampar esse buraquinho assim com um cabelo, né, já é muito bom para ela, né? Alegria traz saúde, né? E aí, Malta, além de fazer esse gesto de doar o corte para quem estiver doando o cabelo, o salão foi além. Às segundas-feiras desse mês de outubro, o atendimento é exclusivo para as clientes que vão doar o cabelo. Cortes, fora sem ser para doação, de terça, o resto do dia da semana, mas na segunda-feira o atendimento é exclusivo. Então a gente está vendo aqui a Gabriela, que ela já veio para doar também. Sim, vim para doar, para participar dessa campanha que eu achei lindo. E para mim é um privilégio, né? Poder doar meu cabelo para alguém que precisa, alguém que esteja passando por uma situação difícil. E Gabriela, me conta uma coisa, o que te motivou, já que essa eu estava conversando com você antes, não é a sua primeira vez, né? Não é a minha primeira vez e a gente se sente bem, né? E você doar e também receber essa autoestima é maravilhoso. Isso que me motivou, essa campanha ela mexeu comigo. Como foi a primeira vez que você cortou, a sensação? Foi uma sensação de dever cumprido, né? Da gente poder fazer alguma coisa por alguém. Então eu me senti muito bem e eu acho que quem recebeu também deve ter se sentido muito bem. Às vezes quem está em casa pensa, nossa, mas eu vou cortar meu cabelo, vou mudar o visual. Essa mudança dá até uma energia de autoestima, dá um ânimo a mais, principalmente em saber que está ajudando outra pessoa. Sim, nossa, com certeza. É igual eu tô te falando, a gente doa, mas a gente também recebe, né? A gente
ganha aquele novo visual que dá um ar diferente pra gente e também a gente consegue fazer uma boa ação. Então, nesse Outubro Rosa, para mim, está sendo ótimo fazer isso. Saber que do outro lado tem alguém recebendo ali, contribuindo para alguém receber uma peruca e ter uma autoestima melhor também, né? Exatamente, exatamente. E aí, malta, além da Gabriela, a gente tá com a nossa amiga Regina de cá também do outro lado. Vou rodar aqui com o Edilson pra gente mostrar do lado Maicon, de cá. será A Regina que ele já também viu? não é a primeira vez que ela... Ouço sim, malta. Eu quero saber o seguinte, eu não sei se pode ou se tá previsto. A gente vai cortar cabelo de alguém aí ao vivo ou não dá? Pode? Vai acontecer? Já tá ali, ó, prontinha. Vai Tá bom. acontecer. Vamos Pode? cortar ao vivo. Então. Vou só escutar aqui da Regina do sentimento dela e a gente já vai começar com a tesoura ali pra mostrar o novo visual. Na verdade, eu já vou liberar. Pode começar a cortar. Ela já tinha até colocado umas liguinhas ali. Eu, não, espera pra gente mostrar ao vivo. Então ela já vai começar ali. Mas antes, eu só queria ouvir da Regina, que também já tá aqui, ó, com as madeixas prontinhas pra serem cortadas. O que te trouxe aqui hoje? Gente, o ato de doar é muito gratificante, né? É a segunda vez também que eu corto o cabelo para doação, mas eu acho assim que ajudar o próximo é o mais importante, né? Porque são mulheres assim que perdem o cabelo e o cabelo é uma parte muito bonita da gente, né? E aí elas acabam perdendo o cabelo e aí a gente vem para doar, né? Para ajudar elas, para aumentar essa autoestima. E melhorar até a saúde delas também, né? Porque ajudando a autoestima delas, elas acabam se sentindo melhor, né? Dá uma força a mais nesse tratamento? Mais no tratamento delas. Então agora, obrigado, eu já volto a falar com você. Eu já tô vendo a tesoura ali, é porque a Yoko é rápida, malta. Então, enquanto eu tava conversando ali, ela já começou aqui, eles separam a altura da mecha, que o cabelo tem que variar ali entre 20 e 30 centímetros, já estão separando ali e vai cortando as madeixas para daqui a pouco ter aí o novo corte de cabelo e também essas mechas, malta, que vão ser utilizadas justamente na confecção de perucas para as mulheres que estão aí na luta contra o câncer. E a gente olhando assim, claro, a Gabriela consegue perceber mais, mas eu vi uma diferença muito pouca no tamanho ali do cabelo. Mas a mecha que está ali no balcão, por exemplo, vai ajudar justamente na contribuição para a fabricação de uma peruca. Olha, tá separadinha as mechas ali, essas sim serão doadas para a associação, que vai ajudar justamente na confecção dessas perucas, que como a Regina estava dizendo, ajuda inclusive, malta, na saúde dessas mulheres que estão ali justamente lutando pela vida com várias sessões de quimioterapia, cirurgias. O Jean também já está ali, eu já vi ele mexendo com a tesourinha ali com o pente. Jean, é um sentimento que mexe com todo mundo, né? Com quem vem doar, até mesmo com vocês que estão aí fazendo esse corte, separando esse cabelo que vai ser levado para a confecção das perucas, né? Verdade. Para nós é muito gratificante. E até mesmo que assim, a gente tem algumas pessoas que são da área da saúde, clientes nossos que trabalham que são oncologistas, e elas relatam que aquela pessoa que está passando por esses tratamentos, quando ela recebe essa prótese capilar, tem uma significativa assim muito grande, inclusive na melhora, porque mexe na autoestima, né? E o cabelo a gente costuma dizer que assim, ele é a ferramenta primordial para a composição da nossa beleza. Então assim, quando você se vê numa situação sem o cabelo, até para nós homens também, é um pouco assim triste, né? Aceitar às vezes por questões assim, mesmo que genéticas, né, essa perda do cabelo, porque vai mexer com sua autoestima, mexe com seu visual, e quando você com o cabelo você consegue estilizar um corte diferente, um corte bacana, até mesmo que quando a cliente vem em busca de um corte de cabelo, não é simplesmente vou cortar, a gente faz uma análise do formato do rosto, das proporções, para ter um entendimento melhor do que ela busca, né, nessa questão da imagem. A partir disso a gente faz uma análise do cabelo para identificar textura, caimento natural, histórico químico, para que a gente possa associar todas essas informações à rotina dela, para que o cabelo fique tão bonito no salão como também no seu dia a dia na sua casa. Ou seja, não é simplesmente chegar aqui e cortar o cabelo e pronto. Vocês fazem todo um estudo de como vai ser o corte sem aquele cabelo que foi doado. Exatamente, porque nós trabalhamos aqui no salão no conceito visagismo, que estuda essas questões das características naturais, do formato do rosto, as proporções, para que a gente possa fazer uma adequação harmônica e bonita para aquela pessoa. E aí, malta, é importante destacar que a pessoa que vem
doar o cabelo, ela ganha esse corte, esse estudo, toda essa parte. É uma troca, por isso já até o próprio nome da campanha já diz: doe e receba a autoestima, que você vai estar ajudando a pessoa com a autoestima, vai estar ganhando corte, mudando esse visual. E Regina, eu queria que você me contasse aqui o que te motivou pela primeira vez a fazer a doação, o que te levou, às vezes, daquela preocupação, daquela insegurança, nossa, eu vou lá cortar, vou mudar o visual, o que te motivou? Falou, não, eu vou fazer isso agora. Eu acho que ajudar, né? Foi o que me motivou, porque eu sempre quis doar, né? Só que assim, eu sempre cortava o cabelo, só que eu nunca deixava crescer pra fazer isso. Aí teve um momento que eu simplesmente falei, não, vou deixar crescer, porque eu vou fazer essa doação, né? Eu vou fazer esse bem pra alguém, né? Porque o bem é, né? Você acaba recebendo o bem de volta. Então foi por isso que eu me motivei a vir. Jean, eu vou liberar você também para começar a fazer o estudo aí, para começar a cortar, a aprender. Malta, o cabelo aqui da Regina, ele tá sendo guardado aí já há cerca de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, que foi quando ela fez a última doação. Então, de lá para cá, ela foi deixando ele crescer justamente para que ela pudesse fazer novamente essa doação. A gente está vendo ali, ó, agora o Jean, ele tá marcando justamente a quantidade do cabelo, como que vai funcionar separação, para depois definir o tamanho junto com a Regina, a quantidade que vai ser doada, né, Jean, para fazer o corte. Exatamente. Eu já fiz uma análise visual aqui do rosto dela e eu preciso saber, entendendo dela, Regina, como que é a sua rotina? Desculpa, pessoal, eu vou ter que interromper o Maicon. A gente vai precisar Desculpa, a gente vai ter que interrompê-lo, porque agora 1 em ponto começa a propaganda eleitoral obrigatória. Mas na sequência a gente volta com o nosso jornal, tá? É porque é cravadinho o horário, a gente tem que entregar agora, mas a gente se vê em 10 minutos. Tchau, tchau. Nós estamos de volta com o SBT Brasília, primeira edição, que continua após o horário eleitoral obrigatório. 2 pessoas foram esfaqueadas na rodoviária do Plano Piloto nas últimas 24 horas. 2 em 24 horas. Uma na noite de domingo e outra hoje de madrugada. A polícia ainda investiga. Por todos os lados, na rodoviária do Plano Piloto, o cenário se repete. Pessoas deitadas, dormindo pelo chão e até em um carrinho de compras. Quem precisa passar por aqui reclama da situação. Você mais vê o povo nas lixeiras aí, pegando resto de comida. É um descaso, né, com a população. Os trabalhadores que passam aqui todos os dias. Pessoas novas, bom dia, luta, trabalhar, entendeu? Mas não. Aí, quer dizer, fica numa rodoviária dessa aí, num viaduto aí, perdendo a própria saúde dele. Trazendo mais problemas para o país, né? A gente vai ali na lotérica, né, tem aqueles montes de gente pedindo dinheiro, essas coisas. É muito triste, né? É uma coisa assim que a gente fica, né? E não é só a imagem de miséria e abandono que tem assustado os passageiros. Por volta das 3 horas da madrugada desta segunda, um homem de aparentemente 35 anos, que estava sem documentos e vive em situação de rua, foi esfaqueado na plataforma superior da rodoviária. Foi o próprio vigilante da rodoviária que chamou a polícia militar. Quando os PMs chegaram ao local, encontraram o morador de rua caído no chão. Eles ligaram para os bombeiros que vieram, fizeram socorro, mas infelizmente o homem já estava sem vida. O autor do crime e a faca utilizada não foram encontrados. Segundo o chefe da administração da rodoviária, o responsável pelas facadas seria outro morador de rua. Esse caso ele ocorreu na madrugada, não foi dentro da estação rodoviária, foi no estacionamento. Teve essa confusão no estacionamento, essa pessoa foi agredida e retornou para a estação rodoviária. Nesse intervalo, a gente não sabe o que aconteceu, ainda está em apuração, mesmo porque eu não posso nem adiantar nada, porque quem está investigando isso é a Secretaria de Segurança Pública. Então, nesse intervalo, essa pessoa, a gente acredita que voltou para a estação rodoviária e deve ter acontecido alguma coisa que, infelizmente, essa pessoa veio a óbito. No domingo, por volta das 6 horas da tarde, um passageiro foi esfaqueado durante um assalto. Nesse vídeo, a vítima aparece caída no chão. O ladrão também é um morador de rua, segundo testemunhas. O Rony estava esperando o ônibus e viu quando tudo aconteceu. De repente, vem um rapaz, né, gritando, né, um cara, morador de rua com a faca na mão, né, uma arma branca.
tentando assaltar ele, inclusive chegou a pegar ele pelo pescoço, né? Acabou levando o celular do rapaz, perfurando assim a barriga do rapaz também. O administrador da rodoviária explica que o envolvimento dessa população com drogas é o que causa criminalidade e garante que o governo está adotando medidas para resolver a situação. Nós temos aqui um policiamento militar, é um policiamento constante na rodoviária. Inclusive nós temos um posto militar, né, que é 24 horas aqui dentro da rodoviária. Existem militares, policiais militares que estão aqui. E também nós temos vigilância patrimonial. Temos hoje 8 vigilantes patrimoniais que circulam em toda a plataforma da rodoviária. Enquanto nós passamos, corremos risco de ser assaltado, de ser até mesmo ser furado, quanto muitas vezes já foi furado aqui pelos mendigos. E não vejo fazer nada daí para pior. Cada dia que passa, coisa está pior. São pessoas que, infelizmente, no meio dessa pandemia, né, muitos se tornaram moradores de ruas. Outros, a gente sabe que tem a debilidade de ser dependente químico, de ser algo terrível, que é crônico. Mas a gente vê que o governo não está importando com isso. Porque são pessoas, são seres humanos. Uma outra notícia triste agora. Mãe e filha morreram há pouco, atropeladas por uma moto, enquanto atravessavam a faixa de pedestres na Avenida Independência, em Planaltina. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a menininha tinha 3 anos de idade e a mãe 33. Você já está vendo na tela as imagens da ação do Corpo de Bombeiros para resgatar e agora a moto que atropelou mãe e filha. Elas morreram no local. Os bombeiros foram chamados, mas as vítimas não resistiram. O condutor da moto não teve ferimentos graves. Ele não teria parado na faixa de pedestres. No momento, está na delegacia prestando depoimento. O teste do bafômetro foi feito e deu negativo. E a gente, desde já, manda nossa solidariedade a essa família que enfrenta um começo de semana tão difícil, tão desafiador, ter que enterrar mãe e filha atropeladas num acidente de trânsito. Um abraço a essa família de Planaltina. Agora é 1h15, nós estamos ao vivo. Como a gente faz jornalismo responsável, mas que não perde o otimismo, a gente também precisa mostrar boas histórias da nossa gente. Tem um grupo de dança aqui de Brasília que é muito chique, tá? Formado por jovens senhoras. E agora, nesse mês de outubro, as dançarinas da terceira idade vão se apresentar, você sabe onde? Na Disney. A história desse grupo é muito legal, é o Divas Dance. E a gente vê agora na reportagem. Essas mulheres animadas, com molejo na cintura e gingado no pé, são dançarinas do grupo Divas Dance. O projeto surgiu em 2010 com um pedido da avó da Roberta, que é professora de dança. A idosa tinha perdido o marido há 2 anos. A gente levou ela para academia, minha mãe é personal trainer e começou a dar aula para minha avó, mas eu percebia que faltava alguma coisa, porque ela ficava, sabe, querendo conversar. Aí eu falei, já sei, vou fazer uma aula de dança e vou ver como é que a minha avó se encaixa nessa aula. Comecei a ver o brilho nos olhos da minha avó mudando, o sorriso surgindo, e muitas outras alunas que estavam na academia começaram a olhar e falar, que aula é essa? Hoje o programa acontece em vários estados do Brasil. A dança tem transformado a vida das integrantes, que têm entre 50 e 90 anos de idade. A felicidade é nítida e está estampado no sorriso delas. Quando eu fiquei sabendo do projeto, eu ainda estava trabalhando e estava procurando um projeto de vida após a aposentadoria. E eu disse, pronto, chegou o que eu gosto de fazer. Eu amo dançar. E eu me encaixei perfeitamente. Estou amando. A Neuma conheceu Divas há 7 anos. Na época, sofria de obesidade e foi a dança que ajudou a conquistar qualidade de vida. Com 4 meses eu perdi 18 quilos. É uma turma maravilhosa, a gente faz amizades incríveis, a gente se ajuda.
12 anos depois da criação do grupo, 44 divas vão sair do Brasil e pousar em Orlando. Isso porque elas foram convidadas para se apresentarem na Disney. Elas também vão conhecer a Broadway e mostrar todo o samba brasileiro na Times Square. Tão chique, né, essas meninas? O convite surgiu há 3 anos, depois do projeto Divas Dance ser descoberto na internet por uma empresa caça-talentos conveniada da Disney. A Disney amou a proposta, né? Fomos imediatamente não só aceitas, como eles acharam super legal, porque até então só crianças e adolescentes haviam se apresentado nesse palco. Vai ser junto com a comemoração de 50 anos da Disney. Eles estão preparando muitos eventos incríveis ao longo do ano por causa disso. E agora a gente vem com gosto de vitória. O embarque será em outubro. As idosas estão ensaiando duro para fazer bonito na Terra da Magia. A partir de agora a gente está fazendo um intensivão mesmo com as aulas, com as coreografias. E elas estão sentindo na pele, assim, como ser dançarina, né? Quando a Eduarda trouxe a notícia, né, com a Roberta, que nós íamos dançar na Disney, eu falei, não acredito, vai ser um negócio assim muito lindo, né? Ó, que vocês possam fazer bonito, viu? Levando o nome e a bandeira do nosso país. Gente, quem vai contar hoje um pouco de como vai ser a semana em Poliana Moça é o Eric, o personagem interpretado pelo ator Lucas Burgatti. Conta pra gente, Eric. Olá, meus brasilienses que estão na capital do meu país, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Lucas Burgatti, o Eric de Poliana Moça, e eu tô aqui nos estúdios da novela para dividir com vocês os acontecimentos dessa semana. Otto, o que você quer? Roger visita Otto para tentar descobrir alguma informação do paradeiro do Pinóquio e Luca anuncia estar com o Pinóquio. Eu não ligaria se eu não tivesse, não é mesmo? Tânia decide encarar a verdade e revela a Otto que seu nome é Laura. Eu sinto muito mesmo. Laura? Luca expõe que está no comando do lançamento do Pinóquio e ameaça os sócios. E você, Roger? Relaxou? Otto pede para Sarah continuar as investigações da Tânia e sua troca de identidade. Os caminhos que a Tânia percorreu para conseguir fazer essa troca de identidades tão perfeita. O Luca é sequestrado e agredido por homens encapuzados e o Roger aparece no local para dar uma lição no garoto. A essa altura do campeonato, você pode sumir do mapa. Davi leva Marcelo para o hospital superlotado e informa Luísa e Otto que Marcelo foi infectado com hepatavírus. E como você acha que ele tá reagindo? Joana convida Sérgio para voltar a dormir no quarto e eles se beijam. O casal tá on, hein? A Glória vai até o hospital para visitar o filho, mesmo sendo grupo de risco. Eu tô bem. Você não tem jeito mesmo, né, mãe? João, Cassie e Poliana vão até o hospital para visitar o Marcelo e dar alegria para ele. Forças, Marcelão. Ouvir uma canção a curar, o amor na sua versão mais pura. Luz do sol na lua, bem na sua... Então é isso, galera. Uma boa semana a todos e não deixe de acompanhar a Poliana Moça. Falou. Um abraço e muito obrigado, Eric. Não perca a gente, Poliana Moça, de segunda a sexta às 9 da noite. Ó, nós vamos fazer uma rápida passagem, não, eu ia falar passagem de bloco, não, esse é um termo nosso aqui. Uma rápida pausa. E aí depois, na volta do break, a gente conta pra você qual é mesmo o salão de beleza que tá cortando o cabelo de graça das mulheres que queiram doar parte do cabelo para virar peruca para aquelas que estão em tratamento de câncer. Segura aí que a gente já conta, tá? A gente volta já. Eu não posso deixar essa segunda-feira passar sem dar um spoiler do que aconteceu ontem no Teatro do Brasília Shopping. Não é que vai rolar a festa, rolou a festa e foi emocionante. Certamente um dos dias mais felizes da minha vida e eu estou muito grato por tudo que aconteceu. Vocês estão lembrados que a gente selecionou telespectadores de todo o Distrito Federal para estarem com a gente nesse momento em que eu queria fazer uma festinha de aniversário com você que está em casa, presente, para te dar um abraço e te agradecer. Isso rolou. Foi ontem, foi lindo e eu quero te adiantar que dia 22 de outubro, sábado, não neste sábado, no próximo, você vai ver o que aconteceu
Ontem, na presença de vocês, que a gente chama de amigos, dos nossos queridos telespectadores, que são a razão do nosso trabalho. Teatro do Brasília Shopping, obrigado! Foi lindo demais e o pessoal de casa não perde por esperar. A gente vai ver esse momento e vai se emocionar juntos. Muito bem, 1h27. Deixa eu acionar de volta o Maicon Leão, porque antes da propaganda eleitoral obrigatória eu o interrompi para a gente entregar para o horário político, mas agora ele está de volta, Maicon, para dizer para as pessoas em casa qual é mesmo o salão de beleza onde as mulheres podem cortar o cabelo, fazer essa ação para peruca para a mulher que está em tratamento de câncer, sair também com o visual renovado e ainda fazer o bem. Malta, é o Authentic Studio aqui na 412 Norte, mas além de só fazer esse vídeo de explicar onde que é, a gente vai mostrar na prática rapidinho, que eu sei que o nosso tempo está apertado, como ficou o resultado desses cortes. Primeiro da Gabriela, que eu vou virar a Gabriela rapidinho aqui pra gente. Este é o resultado que a gente mostrou no início do programa, o cortezinho. E aí, Gabriela, gostou? Não, eu tô apaixonada, amei. Nossa, tudo que eu queria. O da Regina também já ficou pronto ali, ó. Já tá na mão do Jean as mechas. Pra gente encerrar, Yoko, me conta rapidinho como que faz pro pessoal agendar e o tamanho que tem que ter o cabelo. Ó, o cabelo a partir de 15 centímetros é o tamanho mínimo e para agendar é pelo WhatsApp 984315395 e pelo Instagram também, que é Authentic Studio by Yoko Saito. É só mandar mensagem que a gente está agendando. Exatamente, dê um Google ali, Authentic Studio. Ache, Malta, enquanto a gente estava ao vivo aquela hora e durante esse período do nosso fórum, o telefone não parou de tocar. Então, além da segunda-feira, que é exclusivo para esse tipo de corte, dá para organizar durante a semana. Liga aí, manda mensagem, que sem o corte, quem quiser doar não fica, viu? Muito obrigado, Maicon. É a força do nosso jornal e a força do nosso público disposto a fazer o bem. A gente fica por aqui, boa semana para todos nós. Agora é hora do SBT Esportes Brasília. Obrigado pela companhia, tá? Até amanhã. Tchau.